quero dar 5 motivos claros e objetivos por que votar no Haddad e não no Bolsonaro agora nesse segundo turno. Ah, mas você não já fez um vídeo falando que o Haddad era um poste, que o PT não tinha problema? E eu concordo, e eu ainda assino embaixo de tudo que eu falei naquele último vídeo. Eu não tiro uma palavra do que eu disse. Só que a questão é o seguinte, nós temos um candidato que tem um projeto de governo e um que não tem. E os poucos projetos que ele tem, eu acho que todos eles não são bons para a população. Por mais que eu tenha as minhas críticas ao PT, eu acho que o PT fez muita merda, eu não gostaria de votar no PT no segundo turno, mas eu vou votar porque o Haddad, por mais que ele tenha seus problemas, e a maior parte dos problemas deles é pertencer ao PT, ele tem um programa de governo claro e, inclusive, muitas das propostas que ele agora está colocando, ele adotou do Ciro Gomes, que foi o candidato que eu apoiei durante o primeiro turno. Então, muitas das políticas públicas, muitas das coisas que ele quer implementar se for eleito presidente, fazem parte daquele programa. E como eu já falei em outro vídeo, você está elegendo projetos, você não está elegendo Salvador da Prata, você está elegendo um projeto de governo para, vamos dizer, dirigir o país, né, pelos próximos 4 anos. Número 1, questão de impostos e questão social. O Bolsonaro entrou com essa ideia de que, não, ele vai diminuir o imposto e o Haddad vai aumentar o imposto. Isso não é bem verdade. Primeiro que eu já comentei esse assunto dessa ideia do Bolsonaro, do imposto único, que na verdade diminui o imposto de rico e não conserta as contas públicas. Qual que é a proposta do Haddad em comparação? Aumentar o imposto de quem ganha mais de 2 milhões, ou seja, de quem é muito rico. Então você que é classe média ou você que é pobre, o Haddad quer, inclusive, isentar o imposto de renda, até R$5.000 também, e ele quer, só que justamente para compensar isso e gerar receita, porque o Brasil está com um problema fiscal, ele quer justamente aumentar o imposto de quem ganha mais de 2 milhões de reais, que hoje em dia no Brasil já se cobra-se muito pouco imposto de quem ganha muito dinheiro. Então, o que ele está fazendo? A maioria dos países, grandes fortunas, são taxadas em 20%, às vezes 30%, e aqui no Brasil é 8% o máximo, a alíquota máxima. Então, o que o Haddad quer fazer? Aumentar isso. Nem para os níveis dos outros países, mas colocar uns 15%, 16%, que já gera uma grande receita e taxa quem pode. Eu comentei isso num outro vídeo, mas durante esse tempo de crise, os mais ricos no Brasil aumentaram o seu patrimônio. Estão com mais dinheiro do que eles estavam antes da crise, enquanto tem uma porrada de gente desempregada. Então, o que parece mais justo? Você taxar essa galera ou você querer diminuir o imposto deles, para eles arrecadarem, para eles ganharem mais dinheiro ainda em cima das costas do povo? Esse é um exemplo claro de como as propostas do Haddad são melhores nesse sentido. Esse é o primeiro motivo. E para mim é uma proposta muito sã e para mim é senso comum. Tanto que não é comunismo, não é o fim do mundo. Estados Unidos faz isso, Europa faz isso, não é nada demais. E é uma boa maneira de você justamente gerar receita sem ser em cima do povo que já não está podendo mais. O segundo motivo é a questão da segurança, que principalmente para quem mora no Rio de Janeiro é muito importante, que apesar do Bolsonaro ser esse cara contra bandido e não sei o que, a proposta dele é de basicamente dar carta branca para a polícia matar, não vai consertar o problema. E se consertasse, a gente não teria esse problema há muito tempo, porque a nossa polícia é a que mais mata e é a que mais morre. E a gente está tendo essa estratégia há anos. De a polícia entrar na favela e matar, não sei o que, e essa não é a solução. Não significa que você tem que dar uma carta branca pro bandido, mas é que a estratégia que você tem que adotar não é essa, porque a gente tem essa estratégia há anos. E essa outra proposta do Bolsonaro de armar a população, que, diga de passagem, a maioria da população brasileira é contra, isso é refletido em pesquisa, apesar dessa ser uma das propostas mais populares do Bolsonaro, que é uma das poucas propostas que as pessoas conhecem do Bolsonaro, porque ele não fala de proposta, não dá certo. É basicamente você falar, olha só, vamos simplesmente falar para a polícia matar mais e a gente dá mais armas, isso é pronto. Isso não é proposta para segurança. Qual que é a proposta do Haddad para segurança? Que inclusive era a proposta de quase todos os outros candidatos também. Ciro Gomes tinha essa proposta, e até o próprio Alckmin tinha essa proposta, que é criar um sistema único de segurança. Por quê? Porque o nível de violência vem aumentando tanto no Brasil por causa das facções criminosas. E as facções criminosas você só consegue combater de maneira efetiva com o governo federal, com investigação, com inteligência.
mapeando toda a cabeça do crime organizado e cortando a fonte de financiamento deles, seguindo o dinheiro, cortando, mas basicamente asfixiando as facções criminosas e tirando do governo dos estados o encarceramento, ou seja, pegando o bandido e colocando ele nos presídios federais, não deixando eles no estado comandando o crime da cadeia. Essa era a grande proposta da maioria dos candidatos durante o primeiro turno. E isso é que o Haddad quer implementar, um sistema único de segurança que foque na investigação. Não essa proposta aí do Bolsonaro de, não, a polícia vai poder fazer e vamos armar a população, que ele provavelmente vai conseguir fazer, já tem articulação para isso. Recentemente um político do DEM já estava falando em ver isso. Então, para resolver a questão de segurança, é justamente questão de inteligência e participação do governo federal. E isso é uma proposta clara do Haddad. Inclusive, disse de passagem que o número de homicídios aqui no Brasil é realmente muito alto. São 60 mil, se eu não me engano, no último ano. Só que uma coisa desses dados que pouca gente fala, inclusive o Bolsonaro, diz, olha só, a questão da segurança, não sei o quê, mas a maioria desses 60 mil que morrem são jovens, pobres e negros das periferias, das favelas. E eles morrem por quê? Justamente por causa das facções criminosas. Então, se você quer realmente diminuir esse número de mortes, esse número de homicídio, a violência, você tem que atacar as facções criminosas. E você só consegue atacar elas de maneira efetiva com inteligência, não é na porrada, não é falando que vai invadir para matar todo mundo. Esse tipo de abordagem só vai matar mais gente inocente que mora nessas áreas de riscos e vai aumentar a violência. Não vai diminuir, só vai causar mais problemas. 3 é essa questão das privatizações, né, que o Bolsonaro quer fazer, porque o guru dele, o Paulo Guedes, quer privatizar tudo. Né? Você não pode ter essa abordagem de querer privatizar todas as empresas. Em alguns casos, você pode até tentar justificar, por exemplo, como a linha Maglev quer ligar o Rio de Janeiro e São Paulo, que é uma empresa que não faz nada. Mas, por exemplo, o próprio Haddad já deu a entender que em certos casos vale a pena você fazer fusões, etc. Mas você tem que ser criterioso nisso. Você não pode simplesmente querer vender tudo. E o Bolsonaro tem essa tendência justamente porque quem guia a economia dele é o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes quer privatizar tudo. Essa é a ideia dele. Mesmo que ele não fale explicitamente isso, é dali que ele vem. Ele quer privatizar tudo. Por mais que o Bolsonaro fale agora que não quer privatizar a Eletrobras, porque a China compraria, etc., ele quer privatizar várias outras empresas que estrangeiros comprariam. E aqui no Brasil, privatização não significa tanto o cara rico aqui do Brasil compra e está lucrando em cima. Em muitos casos, são empresas estrangeiras comprando e lucrando em cima de recursos do Brasil. Por exemplo, quando teve os últimos leilões da Petrobras, quem que veio comprar aqui? Foram empresas de petróleo estrangeiras, empresas estatais, inclusive, estrangeiras que vieram comprar o acesso dos postos de petróleo daqui. Para quê? Para eles lucrarem e mandarem o dinheiro para lá. Quando a gente podia fazer essa exploração aqui e gerar dinheiro e receita aqui para o Brasil. Então, essa questão das privatizações, para mim, é muito importante a gente manter várias empresas nacionais. A gente não pode querer privatizar simplesmente tudo e falar que é ineficiente, não sei o quê. Não, se é ineficiente, você tem que botar uma eficiência e melhorar a empresa. Você não pode querer simplesmente se desfazer de tudo. O Brasil, a gente sempre reclama que o Brasil é um país subdesenvolvido e tal. A única maneira que o Brasil vai se desenvolver é com uma indústria nacional, com empresas nacionais. A gente não pode simplesmente sair vendendo tudo. E essa é a abordagem do Paulo Guedes, essa é a abordagem que o Bolsonaro, talvez não explicitamente, mas está apoiando, tendo o Paulo Guedes na equipe. Então esse é o terceiro motivo de por que o Haddad, para mim, no campo econômico, é bem melhor. O quarto ponto que eu quero falar é a questão do meio ambiente. Isso talvez pareça para quem está desempregado, para quem está com dificuldade de pagar as contas, seja, meio ambiente, eu estou preocupado com o dia de amanhã. Mas o meio ambiente é uma preocupação real e é uma coisa muito importante que a gente tem que se preocupar sim, porque o aquecimento global não é uma invenção chinesa, não é mentira, é um problema muito sinistro que daqui a alguns anos vai começar a impactar muito a nossa vida. Não vai ser de maneira, pouca inconveniência e tal, não. Vão ser muitos problemas em relação, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente já tem muito calor e problemas de tempestades, esse tipo de coisa. Então o meio ambiente é algo que, principalmente nós, que o Brasil tem um meio ambiente fantástico, a gente precisa preservar isso, não só pra gente, mas pro resto do planeta inteiro. As propostas do Haddad, primeiro, são boas para o meio ambiente, inclusive eram melhores do que a do Ciro Gomes, que era o candidato que eu apoiei no primeiro turno. Nesse ponto, as propostas dele eram melhores. E também o Bolsonaro é o completo oposto
oposto de ter uma boa política ambiental. Ele, inclusive, já colocou a ideia de colocar o mesmo ministro da Agricultura para lidar com o meio ambiente, o que é uma insanidade, porque a galera do latifúndio quer fazer é desmatar à vontade para poder plantar mais gado e gerar mais gases de estufa para aumentar a questão do aquecimento global. Então, é uma maluquice é que nem você apontar para o teu filho de 5 anos para ele ser o guardião de um pote com doce dentro. É loucura isso. Então é importante que essa questão ambiental seja tratada com seriedade. E o Bolsonaro claramente não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente. Inclusive, ele foi o candidato que menos abordou essa questão de todos eles. Que inclusive a própria Marina, que tem todos os motivos do mundo para odiar o PT, que não se recusava a apoiar o PT, apoiou agora nessa última semana. Inclusive um dos motivos não só foi a ameaça à democracia, mas a questão do meio ambiente, que o Bolsonaro representa um risco muito grande à Amazônia e ao meio ambiente aqui no Brasil no total, e que esses projetos, ou a falta de projetos dele para o meio ambiente, precisam ser impedidos. Inclusive, por isso o Haddad seria a melhor opção, a opção que ela apoiaria. E realmente essa questão tem que ser levada a sério, porque não é uma perda só para nós e para futuras gerações aqui no Brasil, é para o planeta inteiro. Então, essa questão tem que ser levada com seriedade e o Bolsonaro não tem plano nenhum, projeto nenhum para o meio ambiente, que com certeza vai se deteriorar muito mais sob o comando dele do que sob do Haddad. O único ponto que eu quero fazer aqui é justamente essa ameaça à democracia, que talvez algumas pessoas mais simpáticas ao Bolsonaro fiquem, o Haddad também é, e não é. O PT ficou 13 anos no poder, nunca fez golpe comunista, nunca tomou a casa de rico para dar para os pobres, nunca fez nada disso. Se tivesse feito, a Dilma não tinha sofrido impeachment, o Lula não estava na cadeia. Então esse negócio que o PT vai tomar o poder e vai instaurar a ditadura, isso não existe. Se eles fossem fazer, eles já tinham feito, gente. E o Bolsonaro indica esse risco justamente por todas as coisas que ele falou a vida toda, a vida dele inteira. Agora ele moderou um pouco o tom, falando, não, somos pela democracia. Mas o filho dele já estava falando lá que um cabo e um soldado era o que faltava para fechar o STF. E aí o Bolsonaro rapidamente já quis passar o pano ali, falou que não, tá errado, blá blá blá. Mas esse discurso que o filho dele usou é o discurso que ele falou a vida toda. E eu acho que o risco dele para a democracia é muito maior do que o PT. Não estou dizendo que se ele entrar, ele vai virar Hitler do dia para noite, vão ter campos de concentração, nada disso. Mas eu quero que as pessoas só reflitam um pouco. A gente teve 13 anos de PT no poder, todo mundo pode fazer manifestação contra, todo mundo pode falar o que queria contra o PT, quando eles quisessem. Em nenhum momento o PT veio, prendeu gente que falou contra o PT, em nenhum momento o PSDB foi pra cadeia, nada disso aconteceu durante 13 anos de governo do PT, e o Lula, com 86% de popularidade, podia fazer o que ele quisesse e não fez nada disso. Só que a minha preocupação agora com uma eleição do Bolsonaro, com ele tendo esse discurso há anos, eu acho que o perigo dele, justamente de começar a gente ser presa por causa disso, de ter pessoas com medo de expressar opinião sendo coagidas para não expressar opinião, é muito maior do que se for uma eleição do Haddad. O Haddad em nenhum momento falou que ia prender o Bolsonaro, ou que o Bolsonaro tinha que ser morto, ou qualquer coisa do gênero. Então, questão de ameaça à democracia, uma das pessoas é uma ameaça muito maior. Não é o Haddad, que é um professor, que é um cara super manso, ao contrário do Bolsonaro, que é alguém que defendeu a ditadura e que defende até hoje, não importa como ele tenha mudado o tom. Então, são 5 pontos aqui para você pensar um pouco, pontos claros. É óbvio, para mim pelo menos, porque um dos lados, por mais que eu tenha 1 milhão de discordâncias do PT, não gostaria que estivesse votando no PT, mas para mim não tem argumentos que um dos lados é claramente melhor do que o outro e melhor país, para o futuro do país. Então, para quem está com muito ódio do PT, que talvez não escute nada que eu queira falar, talvez não esteja nem assistindo isso aqui, mas espero que considerem pelo menos o que eu falei e pensem um pouco antes de votar no dia 28.